Voltamos, 2023, chegou, mais um Podtex no ar, hoje dia 19 de janeiro, mas vocês vão assistir dia 20 ou ver dia 20. Gente, vamos lá, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Todo mundo energizado? Energizado, animados. Opa, Esse ano promete aí, hein? a gente nem fala. Gente, o ano começou e já tem mil coisas pra gente falar aqui, o ano promete mesmo. Nós pensamos em muitos assuntos para trazer aqui, né, mas nossa produção falou que não seria legal um Podtex de 2 horas e 20 minutos, que era o que a gente precisaria por baixo. Então, dentro dos assuntos, nós tiramos algumas questões, como o decreto de PIS e COFINS, reforma tributária, talvez faça sentido a gente segurar um pouquinho também, mas dado esse novo contexto, novo governo, né, a nossa ideia era aqui analisar um pouco o que o próprio Ministério da Fazenda já sinalizou. Nós já temos medidas concretas, sujeitas à aprovação ainda do Congresso por conta da medida provisória, mas tudo com a tônica de recuperação fiscal, né? No final do dia, dado todo esse contexto de crise, que o governo quer caixa. E o governo aparentemente tira a caixa de um lugar muito específico, né? Que é, obviamente, da arrecadação e dos tributos. Então, a nossa ideia aqui hoje é debater um pouquinho, trazer um pouco de informação, porque tem tanto alerta, tanta coisa sendo publicada, mas talvez de uma maneira um pouco mais organizada aqui, quais são as medidas efetivas que, passadas 3 semanas, o governo já implementou. Isso, perfeito. É isso? É Vamos isso. lá? Vamos lá, gente. Bom, Quem começando puxa? aqui, Puxa. MP, né, 159, que para quem não tá ainda por dentro, dia 12 da semana passada, foi um dia polêmico, corrido, em que saiu no Diário Oficial da União várias medidas, e aí a gente vai começar aqui pela 159, que foi uma medida provisória até que legal, boa, né, porque o que acontece? Ela dispõe expressamente que a parcela do semestre não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, em linha aí com o julgamento que a gente já teve, agora é uma MP, né, ainda não é lei, não tem força de lei, mas já está aí normatizado, e que tem a questão do crédito, né? Então, se não acompanhar a base de cálculo, você vai ter essa exclusão na parte do crédito também. Do crédito de PIS/COFINS, isso. Que é uma discussão à parte, né? Que assim, já tem gente falando em que medida você consegue discutir isso, mas é uma medida provisória. Se for aprovada pelo Congresso, em teoria é lei. Lembra que o STF já sinalizou que uma lei ordinária tem poder de regulamentar a não cumulatividade. Então, assim, sujeito a fazer uma reflexão um pouco mais detalhada, me parece que talvez tenha um caminho um pouco menos, digamos assim, fértil para tentar discutir, mas vale eu acho que a intenção do governo foi essa, porque isso foi, né, o julgamento do CMS, base de cálculo de PIS/COFINS, foi um julgamento histórico, que a gente sabe que esse pacote fiscal da União, você deixa de arrecadar aí valores. Então, eu vejo que eles estão tentando agora colocar uma pá de cal no assunto, normatizar, mas não sei se a pá de cal realmente vai ser, não vai. E aí, lembrando só, né, resgatando aqui as aulas de constitucional, medida provisória, validade de 60 dias, sendo prorrogada por mais 60, e aí, ou o Congresso convalida essa medida e se torna uma lei, ou ela cai por terra. Ela vai perder a eficácia. Perde eficácia e você volta ao status quo. Então, vamos aguardar aí os próximos 120 dias. Uma coisa importante para a gente lembrar é que os efeitos dessa MP, né, para a questão dos créditos, ela só começa a valer daqui a um tempo, né? Que eles colocaram uma data, tá, gente? 1º de maio. Como isso implica, por exemplo, se eu vou reduzir o teu direito creditório, a gente entende que é uma espécie de majoração de carga tributária, né? Pensando aí na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS. Exato. Então, eles respeitaram os 90 dias, né, que é o princípio da anterioridade, e somente vai passar a valer, de fato, né, para os contribuintes na data fixada, que é a data, vou roubar aqui para olhar, 1º de maio. A parte da incidência, da exclusão da incidência, né, do PIS e da COFINS sobre esse ICMS, já é algo que naturalmente os contribuintes já vinham fazendo, existia já posicionamento favorável da Procuradoria, então isso passa a valer imediatamente, né? Então os contribuintes que ainda estão pagando, eles já vão poder, né, desde o dia da semana passada, publicação da norma, passar a excluir esses valores. Então, apesar de ser uma medida provisória, eu acho que a tendência natural é que isso, não vou fazer previsões aqui, mas assim, isso provavelmente passa no Congresso, porque não é um tema
ainda muito, não é um tema mais tão sensível, não é um tema mais que causa... Controverso, Exato, né? já é um mais tema fácil. que veio de um julgamento, e eles estão tentando, né, obviamente, organizar aí um pouco essa questão do PIS e da COFINS, E né? eu acho que é bom Legal. também, né? Traz uma segurança jurídica e não acontece igual o terço de férias, que já tinha passado, aí agora voltou. Nossa, Então, nem pelo fala. menos aqui, vira uma coisa mais certeira, né? Então, essa foi a primeira medida provisória. Seguindo aqui as MPs, teve a 160 do mesmo dia, de 12 de janeiro, que essa é polêmica, porque a gente já começa ela falando da revogação do artigo 19E, que é aquele artigo que fala do voto de qualidade do cargo. Essa é É. polêmica. Essa MP já foi polêmica, né? Então, voltou a ter voto de qualidade do CARF, que é um assunto super polêmico. Vamos até, eu né? acho que vale a gente recuperar um pouquinho o histórico desse tema, porque assim, o que sempre aconteceu no CARF, né? Todos os julgamentos, eles sempre foram definidos, né, com um voto de Minerva, que a gente fala, que é o voto do presidente do CARF. E quem preside, não o voto do presidente do CARF, mas da turma, enfim, né? Da sessão. Da sessão de julgamento lá que tá responsável pelo processo. E quem preside, né, esse julgamento é o presidente dessa turma, e quem tem o poder decisório de desempate sempre foi esse representante do fisco. O que aconteceu, né, ao longo dos anos, durante muito tempo, a gente sempre notou uma tendência, né, de que o representante do fisco viesse a decidir realmente de forma favorável ao fisco quando havia a questão do empate. E aí a gente sempre se discutiu, né, eu sei que já tinha muita gente discutindo até no judiciário, e assim, a dúvida sobre esse processo, né, se você tem um empate, em dúvida, você deveria julgar favoravelmente ao contribuinte. O princípio da tese penal, né? E tem até o nosso dispositivo do CTN, né, que fala também dessa questão, e aí no final do ano de 2021, salvo engano, foi quando a gente teve uma edição de uma lei, né, pelo governo anterior, que acabou com essa questão do voto de qualidade, de forma, né, a definir especificamente que, se tiver empate, se resolve favoravelmente ao contribuinte. E aí isso deu origem a outras controvérsias, né, gente? Teve ADI distribuída no STF, tem 3 ADIs, né, esperando julgamento lá no STF, para definir se esse dispositivo novo, que foi o 19E, da lei 10522, tem que... 10522, 10522 mesmo. Tô boa. E aí esse julgamento ele foi pausado, né? Ele já estava formado até com maioria favorável para dizer que essa norma ela é constitucional, então, portanto, o legislador poderia disciplinar sobre isso e dizer se você se empatou, beleza, resolve de forma favorável ao contribuinte, mas essa MP ela traz uma surpresa, né? Então ela traz a revogação desse dispositivo. Então a gente vai ter que observar, primeiro, essa MP vai ser convalidada ou não pelo Congresso? Se ela for convalidada, qual vai ser o impacto que essa MP vai trazer nos julgamentos dessa ADI? Então, quem tiver processo, né, que estiver em vias de julgamento, que tem um desfecho aí desfavorável, às vezes por um empate, vai precisar olhar esse tema com cuidado, com carinho, e eventualmente vai ter que levar isso daí para uma nova judicialização. Isso sempre pensando, se a gente tiver ou não, né, a aprovação, né, do Congresso dessa alteração legislativa. Então, cenas para os próximos capítulos aí. Falei muito, mas... Não, mas acho que é bom explicar, mas é coisa de filme, né? Porque esse é o tipo de assunto que ele é debatido há muito tempo, quando se acreditou que estava resolvido, não. É realmente filme. O roteirista é bom. Várias matérias no CARF, que depois dessa questão que o voto de qualidade caiu, começaram a ser favoráveis ao contribuinte. E aí agora você tem alguns anos, né, até 2021, Sim. matérias controversas, 2022 a matéria ficou favorável ao contribuinte, aí você tem jurisprudência para os dois lados. Isso é um ponto então, muito assim, importante. é muito importante. Às vezes tem gente, né, tem ouvintes nossos que estão aí... Poderia mapear até essas decisões. Isso é uma boa, decisões, né? Aí, você falou de várias, né? Você trouxe várias no último ano. Que contribuintes nossos que estão aí fazendo alguma operação, teve algum parecer feito com base nessa jurisprudência... Sim. Essa jurisprudência talvez não é mais válida agora esse ano. Bom ponto, hein, Carol? Então a gente tem que rever, né? Principalmente o pessoal de consultivo aí, que às vezes faz operação baseada em parecer, ver agora esse julgamento para ver se param de pé ou não. E o parênteses, a gente sempre diz aqui que não dá para confiar numa decisão que foi dada pontualmente. Pontualmente, não é mas assim, esse ponto que a Carol trouxe é muito relevante. Então tem que prestar atenção mesmo, porque muitas teses elas podem ser modificadas. Agora, voltando para o voto de qualidade, né? Então, vamos ver. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E essa MP tem mais questões aí, né? Ela autoriza a Receita Federal, a Secretaria, a trazer métodos preventivos de litígio. Então, agora a Receita pode criar aí mais programas
de conformidade, de parcelamento, de transação, que é um tema que eu sei que a Mai gosta. Então, essa MP traz aí uma carta aberta aí para a Receita criar, né, por meio de pareceres, de instruções. Permitir uma autorregularização do contribuinte sem ocasionar, né, um novo litígio, uma nova litígio. Então, aí, resolve, né, o seu problema, que eu não vou te autuar por causa disso. Autuar por causa disso. E aí, pontos legais dessa MP, né? Para a galera que já está com fiscalização iniciada até o dia 30 de abril, né? Então, quem já está e quem vai receber aí nas próximas semanas alguma cartinha, esse contribuinte ele vai poder fazer esse pagamento voluntariamente e integralmente, sem incidência de multa de mora e de ofício. Isso então, é uma denúncia é como se fosse uma denúncia espontânea, uma instituição espontânea. E aí, mesmo você recebendo, né, o início de fiscalização, você vai conseguir quitar aí as suas dívidas até dia 30 de abril, para quem conseguir, sem incidência de multa e juros. Então, aí, às vezes, a hora de olhar para o passivo da empresa, às vezes tem coisas aí que vale a pena. Às vezes você está com fiscalização que você está alongando. O fiscal está pedindo muito documento e tal. Às vezes já compensa agora, já quitar isso daí. Então, isso foi uma coisa isso boa, é a parte do programa, né, que eles têm para exatamente arrecadar mais, né? Então, ao invés de criar um novo litígio, você discutir por 9 anos lá dentro de um processo administrativo, a gente pula tipo aqueles etapas. pacotes do Serasa, né? Vamos quitar agora, limpar o nome, sem juros, sem tudo. Os bancos do Serasa fazem esses, né, esses programas. Feirão do Banco X. Feirão da Receita, tipo isso daí. E é isso, né? E aí a questão da controvérsia de lançamento até 1.000 salários, será considerado de baixa complexidade também. Sim. Então eles estão tentando não judicializar e fazer aquela transação de contencioso de pequeno valor, que é bom também, né? Porque você tira processo de baixo valor da frente. E é isso, essa é a medida provisória. Mas isso é aquilo que a gente estava falando um pouco antes de começar. Eu acho que vale a pena, dado esse contexto, a gente devia ter falado que o ponto isso é uma coisa que para esse próximo ano, 1 ou 2 anos de governo, deve ajudar bastante, que é tentar realmente limpar aquela discussão. Porque eu posso trazer o dado aqui, os valores que estão em discussão no CARF, eles são muito expressivos. Claro que o governo vai ter que pensar alguma coisa para o futuro, porque os conflitos tendem a diminuir, o valor, obviamente, uma vez recebido, cai bastante. Mas o que é interessante de dados aqui, são dados do governo até, você tinha 100 mil processos desde 2018, com um estoque em termos de valor de 600 bilhões, e que agora em outubro de 2022 isso passou para 1 trilhão de reais. Então, assim, é muita grana, o valor é muito, assim, muito expressivo, sendo a maior parte, a maior parte, digamos assim, o principal, obviamente que está ali no CARF entendeu? Então, de fato, você precisa fazer alguma coisa, e quando você pensa aqui num prazo médio aí de 6 anos de discussão, é muito tempo, né? É muito tempo. É muito tempo exigindo da máquina, de contribuinte, de tudo. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Você pode não concordar com tudo, algumas coisas são boas, outras ruins, mas fato é que pode ser que em alguma medida, pelo menos, facilite para algumas empresas, né? Vamos ver o que virá. Pensar aí. E aí, essas são as MPs, né? Acabaram. Essas MP. Agora a gente tem o decreto, que também saiu no mesmo dia, que é 11.379, que esse é legal, esse é um decreto... É novo, né? Coisa nova mesmo. Coisa nova mesmo, que criou o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. O que é isso daí? É um conselho novo, ou seja, a gente vai ter um novo órgão, um novo conselho, que vai ser composto por membros da AGU, que é a Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda e Ministério de Planejamento e Orçamento, para eles estudarem, fazerem medidas de litígio. Então, entender como que está a governança dessas esferas, da AGU, do Ministério da Fazenda, entender em conjunto como que eles podem evitar litígio, melhorar. Então, assim, pelo que a gente viu, vai ser um conselho consultivo, né, de órgão consultivo deles, para as advocacias aí da União, os órgãos se unirem, conversarem entre eles, e ver o que pode... De mecanismo. Gente, assim... Isso é muito legal. Se isso funcionar, é ótimo. Excelente ideia, né? Esse é o ponto. A gente sempre fala de novas normas, novas, enfim, proposições que surgem, né? A gente sempre comenta algumas novidades aqui. A gente sabe que, na prática, a gente tem que só esperar que funcione e que as partes também, né? Que, eventualmente, às vezes, quando os contribuintes são envolvidos em algum tema, eles também estejam dispostos a fazer com que esse órgão, de fato, seja efetivo. Então, eles estão querendo mapear, realmente,
o que causa o litígio, né? E não só no âmbito tributário, né? O que a gente está falando aqui, estão falando aqui muito mais na máquina pública como um todo. Então, é importante, eu acho que é uma medida... Achei legal esse conselho. É o pensamento do novo século, né? A gente pensar que tudo é resolução de litígio e quanto menos a gente gasta para discutir algo numa via judicial, por exemplo, melhor para todo mundo, né? Porque processo sempre custa caro. Ele custa caro para o governo, ele custa caro dentro lá do próprio andamento dos trâmites, quando você tem um volume enorme de processos, você atrapalha, né? Que os outros processos, que são de fato os mais relevantes, eles têm uma atenção desejada, que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Então, é uma propositura, é algo muito bom, é propositivo, é importante a gente comentar. Diminuir o custo Brasil, chamado famoso custo Brasil, né? E isso, até fazendo um paralelo aqui, se o governo quiser entrar para o OCDE, o país, é uma das exigências, né? A questão do custo Brasil, o tanto de processo que a gente tem. Então, acho que é, de novo, mais uma medida do governo de tentar todo mundo na mesma mesa. A segurança. Aumentar a segurança jurídica, pensar junto, tentar aí redigir esse custo, reduzir esse custo Brasil e esse litígio. Vamos ver agora esse conselho, os próximos meses aí, como que vai ser, se eles vão ser implementado. Implementado, se eles vão editar normas. A gente vai acompanhar agora esse novo conselho, esse novo órgão. E por fim, tema que a Maíra adora, que é a portaria conjunta. Eu adoro, PGFN, mas assim, eu já falei tanto disso aqui que eu acho que o pessoal tá cansado já, gente. É a portaria número 1 da Receita. Adivinha qual é o tema? Adivinha qual que é o tema? Programa de redução de lítio de dados fiscal. Mais conhecido como transação, né? Mais um programa de transação aí. Você viu, né? Eles publicaram lá, quando eles trouxeram essa medida para aumentar a arrecadação, eles trouxeram aí algumas notícias, até falaram, é um novo refis. Gente, não tem nada de novo refis, tá? Isso daí é uma norma, uma portaria, né, em conjunto aí da PGFN e da Receita Federal, que permite que os contribuintes negociem certos débitos a partir, acho que tem um contencioso de pequeno valor, né, que eles colocam que é até 60 salários mínimos, e tem uma parte do contencioso administrativo da Receita Federal que os contribuintes não conseguem encaixar em nenhuma das transações agora que estão disponíveis. E agora com esse programa eles vão conseguir, né, que seria o débito aí que é inferior a 1 milhão, porque de 1 milhão você consegue fazer uma transação individual simplificada, e o que é maior do que 10 milhões, você consegue fazer a transação individual, especificamente. Esse limite então de 1 ficava. e 10. E aí o que acontecia? Os contribuintes estavam indo ao judiciário, né? Porque também quem tem interesse de transacionar, e às vezes assim, 300 mil pode não ser tão relevante para o governo, mas para determinado contribuinte pode ser importante. Então, essa é uma medida que veio, né, para manter, acho que as transações, inclusive, que já existiam também no final do ano passado, é uma medida de transação por adesão. Então, assim, existe um pacote pré-moldado, né, que o contribuinte vai lá, vai aderir e vai classificar, às vezes, de acordo com o que o fisco, a PGFN, que seja, ou a Receita Federal definirem, vai poder pagar seus débitos, né, com descontos, com uso de prejuízo fiscal em algumas situações. Então, é importante quem tem seus passivos aí para olhar com cuidado, dar uma olhada nisso, porque tem prazo de validade também. Então, quando tem prazo de validade, precisa correr, né? Até 31 de março. Então, assim, a gente tem duas coisas boas aqui. O pagamento, que a gente falou da MP, sem multa e juros, então dá para uns pagarem, outros dá pra gente ver aqui se entra no programa, dá pra gente ajudar aí os contribuintes, os clientes a... Sabe uma coisa repensar, legal? Pessoa física, avisa aquele seu tio lá que tá devendo lá. Exatamente. Empresas pequenas também, né? Empresas pequenas. Então, assim, esse aqui foi um pedido dos contribuintes, esse programa, né? Porque eles ficavam no limbo, eles davam uma segurança. Mas a verdade é uma só, né? Um governo novo, com caixa da forma como tá, tem um dado que é muito interessante que uma vez eu vi, que era, a gente já falou inclusive aqui, que de 2000 para cá, eu acho que já foram quase 40 parcelamentos. A sensação que eu tenho é assim, nós sempre temos algum tipo de programa que tende a dar algum desconto, fala, paga aqui, resolve aqui. Então, esse é mais um, mas esse parece fazer bastante sentido. E dentro do contexto de transação, né? A lei já existe, então, no final das contas... Facilita. Uma coisa legal, gente, um último comentário sobre isso é assim, às vezes você tem processos que estão no CARF, um exemplo, que demoram um certo tempo para serem resolvidos. E aí tem um critério que a Receita usa para considerar que esse crédito é irrecuperável, por exemplo, um critério objetivo. Tem vários critérios, eu vou falar de um deles, que é quando você fica mais de 10 anos com o débito em discussão no contencioso administrativo. E esse crédito, sendo classificado como irrecuperável, ele dá a possibilidade desse contribuinte ter um desconto irrelevante. Então, olha, relevante, né? Relevante. Desculpem. Desconto relevante. Faltou a minha aguinha hoje, viu, gente? Esqueci, porque eu tô... produção.
Então é importante, olhem, só tentem olhar com essa nova norma com cuidado, carinho, porque pode ser importante, relevante para o tio, a tia, a empresa grande. A grande, a pequena, tudo. É para todo mundo. Pra todo mundo. Eu acho que é isso, né? Esse foi o primeiro pacote de medidas do governo. Vem mais, Tem vem mais, tem coisa na mídia aí falando, tem a reforma tributária, tem as mini-reformas, vamos ver, né? Tem Vamos coisas lá. vindo aí. Mas, muitas mudanças já, né? Pra um diário oficial, pra um dia, bombou. ótimo. Tá ótimo. Não, se a gente for olhar para o que aconteceu no final do ano No final, passado é. também, que aí vai É. ser tema para um próximo Pra um podcast, próximo mas podcast. Deixa assim, pro outro. tem muita coisa rolando, gente. Muita coisa rolando. É isso, então? É isso. É Ah, isso. já nos estendemos razoavelmente Foi, aqui. bastante tema, vai. Hoje Vai, a Esse gente eu tempo gostei foi bom. bastante. É isso, gente. Muito obrigado. Muito Obrigada, obrigado mais uma gente. vez. Obrigada, a gente. vocês. Um abraço. E até o próximo podcast. Até Pessoal, mais. abraço. Tchau, tchau. Tchau.